Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o Área a Área, esse podcast tão incrível, tão sensacional que nós temos aqui no canal, no Spotify, enfim, onde quer que você esteja ouvindo. O importante é que você esteja ouvindo, não é verdade? Que você esteja compartilhando também este nosso trabalho, né? Que não é bem um trabalho, mas acaba sendo, porque, enfim, dá Dá trabalho. trabalho. É, exatamente. Tudo bem, Adiel Reis? Como é que você está? Cara, sinceramente, eu estou sobrevivendo ao mundo, ao inferno, ao drama, ao, ao como é que posso dizer de uma maneira bem suave para a audiência, ao terror que é ser corintiano no início de 2024, Estevão Barros. Mas sigo firme e otimista, como diria um grande jornalista aqui do Amazonas, e não importa o que aconteça, sobreviva para perder outro dia. Sim, é verdade. É o que tem acontecido. Inclusive, é o que tem acontecido frequentemente com o Corinthians, né? O início de É verdade. temporada excelente da equipe alvinegra, o Timão, todo poderoso Limão, tá aí num grande início de temporada, mandado por Mano Menezes e Augusto Melo. Mas não é de Corinthians que a gente vai falar aqui, até porque, né, a gente quer dar um pouco de paz pro Adiel Reis e também para nossos inscritos que são corintianos. A gente vai falar de outra coisa que é muito interessante, muito divertida também, que é a Champions League, que retorna, né, para sua fase decisiva, né? O mata-mata começa agora em fevereiro e nós vamos comentar aí nossas expectativas dos confrontos dos times. Né? São 16 equipes que restam ainda na competição, que vai afunilando. E eu não sei você, Adiel, mas mesmo dentro dessas 16 equipes, eu tenho dificuldade em apontar assim um grande favorito. Existe o Real Madrid, que a gente sempre tem que colocar na balança, e eu coloco o City também, mas acho que tirando eles assim, a gente vai ter dificuldade em o próprio City também, eu não sei como você está enxergando a equipe, não vem naquele momento esplendoroso. É uma equipe que tá ali ainda tentando encaixar novas peças, enfim, passa meio que por um processo de reformulação. E acho que se fosse para apontar um favorito, quem eu apostaria era no Real Madrid pelo histórico e também por ter jogadores que, principalmente o Bellingham, né, que tá jogando muita bola, o Vini Júnior também. Eu apostaria no Real Madrid. Como é que você enxerga esse favoritismo? Existe um favorito para você ao título da Champions League? Estevão, eu vou usar uma frase de um ídolo nosso, Marcelo Beckler, né? Que disse que o Real Madrid precisa de muito pouco para ganhar qualquer partida, qualquer campeonato. E, assim, ele é favorito pela história por ser o maior campeão da competição e estar novamente nas oitavas de final. E tem um confronto relativamente fácil, né? O Real Madrid também costuma dificultar seus confrontos, mas para mim ele é o favorito. O City vem logo atrás, por ser o atual campeão, mas nessa temporada ele não está jogando aquele futebol vistoso que nós vimos da temporada passada, que era o time a ser batido. Isso abre precedentes para outras equipes. Se a gente olhar que Real Sociedade, que está jogando um futebol legal, Atlético de Madrid, que todo A mundo sabe o Inter? jeito de jogar. É, Atlético de Madrid, que a gente sabe também que de vez em quando aparece aí e incomoda algumas equipes. PSG também, que passou no grupo da morte, todo mundo tinha dado ele como eliminado e conseguiu se classificar. São equipes que podem aparecer. Barcelona eu descarto como favorito, Arsenal eu descarto como favorito, Borussia Dortmund eu descarto como favorito, e o Bayern de Munique também. Podem passar de fase? Podem, mas no momento que afunilar, Estevão Barros, a camisa vai pesar, e eu não sei se a camisa do Bayern está pesando nessa temporada o suficiente para levar o time a uma semifinal, por exemplo. Eu acho que assim, eu enxergo Real Madrid, City, Atlético de Madrid e talvez ali estourando não sei, PSG. Eu acho que Cara, esses quatro a gente pode listar aí, né? eu colocaria a Inter nesse balaio também, é líder da Série A italiana, é o principal time lá, vem jogando muito bem nessa temporada. Melhorou, o que já era bom, né? O time da Inter já era bom na temporada passada, esse ano reforçou. Chegou o Marcos Thuram,
é um Lukaku 2.0 e tá jogando muito bem, parece que tá há anos lá na Inter, faz uma excelente dupla com o Lautaro Martinez, que também está voando, vem fazendo uma grande temporada, artilheiro da equipe, artilheiro do campeonato italiano, muito decisivo também o argentino, que certamente brigará aí pelo posto de melhores jogadores do mundo, principalmente dependendo do que ele fizer aí nessa reta final de Champions League com a Inter de Milão. Você citou o Bayern enfrenta outra equipe italiana, que é a Lazio, né? A Lazio não vem bem e acho que o Bayern deu até sorte no confronto e poderia ter pego uma carne de pescoço. A própria Inter, né? Poderia aparecer no caminho do Bayern de Munique, seria um confronto de gigantes aí, não sei não, né? O Bayern de Munique está numa temporada muito oscilante, apesar do Harry Kane. Aliás, se não tivesse o Kane, a coisa ia estar pior ainda, porque ele tem feito tem tido um desempenho excepcional, feito muitos gols e salvado muitas vezes a equipe do Bayern de Munique. E a equipe do Bayern de Munique parece que não vai dando liga com o Thomas Tuchel. Coisa que, não querendo me gabar aqui, eu já tinha avisado. A gente tinha falado que não era um bom nome. Esse casamento não tá dando liga. E cada vez mais esse divórcio se avizinha. Ele já, não sei se você viu, Adiel, que ele deu umas declarações aí falando que talvez a Espanha era uma liga que eu gostaria de treinar. Nem esperou o corpo do Chaves esfriar ainda e já tá com esse papinho, cara. Não, porque no fundo também eu acho que ele sabe que é que nem funcionário quando tá pra ser mandado embora, não importa onde seja, o grau que ele tem, ele sabe como as coisas funcionam, e ele sabe que o dele tá na reta, ele já começa a buscar outras opções. Acho que o Tuchel tá metendo essa aí também, Ediel. E o Tuchel não é um grande treinador, Estevão Barros. Ele passou por grandes times, mas ele não fez grandes trabalhos, tá? Conseguiu o título com o Chelsea, ok, a camisa pesou naquela Champions, talvez, né? E se o City acerta metade das finalizações, é porque o forte do Gabriel Jesus não é o gol também, né? Aí isso pesou um pouco naquela final. Mas, assim, foi um título que, com todo respeito ao Chelsea e tal, naquele ano, caiu no colo dele pela inexperiência do City em finais. Mas o Tuchel não fez um grande trabalho assim para de fato ser considerado grande treinador. Teve uma chance, uma oportunidade no Bayern de Munique para, entre aspas, assim, reconectar todo o elenco depois da situação do Nagelsmann, mas não tem funcionado e pode ser a primeira vez em 11 anos, né, são 11 temporadas, que o Bayern pode perder pela primeira vez o título para o Leverkusen, que nunca ganhou. Então, assim, e o Harry Kane vai continuar sem ganhar um título. Segue a saga e é impressionante como isso afeta muito. Mesmo ele sendo o principal jogador da equipe, não tem funcionado. Eu pude acompanhar uma partida do Bayern de Munique no campeonato alemão e é muito cara de Chelsea com uma linha de 5 atrás, entendeu? É muito complicado, é só lançamento, espetado no ponta, no lateral, tentativa de bola no Harry Kane para ser pivô, o Sané sendo a única válvula de escape de velocidade. É muito pouco variação tática do Tuchel em relação ao Bayern de Munique, que já foi conhecido por ter variações, ser o melhor futebol do mundo em alguns momentos, já foi campeão da Champions, era um time a ser batido no mundo inteiro, e esses mesmos jogadores campeões naquele 8-2 em cima do Barcelona com o Hans Flick, hoje não conseguem entender a filosofia do Tuchel. Então, logo, Estevão Barros, talvez o Tuchel possa assumir aí o Corinthians e aí o casamento perfeito, entendeu? O Mano Menezes europeu, Thomas Tuchel. Que isso, hein? Chamou o Tuchel de Mano Menezes. E você não é mano do Mano também. Cara, engraçado que a gente não tá falando de Champions League e você volta a falar de Corinthians. Você gosta de sofrer também, né? Impressionante. É implicância, cara. Se você tá chegando aqui, conhece o Adiel, gosta de perseguir. Eu persigo mesmo. Pois é, outro que você criticou bastante também, e acho que a crítica chegou até ele, é outro gigante adormecido também, assim como o Bayern, né? Que é o Barcelona. Claro, em outras condições, o Barcelona vive uma situação financeira muito ruim, né? E, enfim, o Xavi não conseguiu dar liga nesse... Curioso, né? O Xavi foi campeão ano passado da La Liga com o pé nas costas, não se classificou
na fase de grupos da Champions League, mas conseguiu um título espanhol em cima do Real Madrid. Parecia que esse ano daria um salto, mas as coisas foram para o caminho contrário. O time caiu de produção. A defesa, que foi a melhor do Campeonato Espanhol nesse ano, é muito frágil. Consegue ser vazada com uma facilidade absurda, né? Os jogos recentes aí têm mostrado a quantidade de Nossa, gols que o Barcelona tem sofrido. Acho que o principal deles, desses recentes aí, foi o jogo contra o Villarreal, 5-3 pro Villarreal. O quarto gol é um negócio inacreditável. E o Barcelona, ciente de que o Xavi não vira temporada lá. Pode ser uma virada de chave, olha aí o trocadilho, pro equipe da nossa. Catalunha. Então, a discussão que está girando em torno do Barcelona, Estevão, é a mudança de filosofia, né? Que desde a época de Frank Rijkaard, passando por Guardiola, enfim, toda aquela galera, Tito Villanova, saudoso, essa galera sempre manteve a ideia de uma filosofia com o time jogando com posse de bola. Agora, pela primeira vez, com o Xavi, que foi formado nessa filosofia, não deu certo. Por quê? Porque o Xavi é um treinador inexperiente, tá? Eu acho que ele não tem Xavi ou tamanho Thiago Carpini? ele não tem tamanho para assumir o Barcelona, e principalmente esse Barcelona aí, sabe? Era muito fácil, e nada contra o trabalho do Xavi, mas seria muito mais fácil se ele pega um Barcelona ali com Neymar, Messi e Suárez para treinar, era muito tranquilo, entendeu? Só que agora ele tem na frente ali o Gundogan, que é uma carne de pescoço de vestiário para aceitar a filosofia. Aí tem João Cancelo, que é um cara também excelente de relacionamento, assim, extracampo, é uma pessoa, gente boa demais. É complicado para ele. Ele pode até ter tentado e deu certo na temporada passada nesse campeonato, que a gente pode até discutir, né, até que ponto o campeonato espanhol é de fato competitivo ou é um triangular, como é em Portugal. Mas, sendo bem polêmico e sincero, Estevão Barros, eu acho que o Xavi vai parar no time dos Estados Unidos daqui a pouco aí, e depois ele volta para tentar algum trabalho, mas ele precisa mesmo pegar a experiência, porque ele não era o treinador ideal para um Barcelona em reconstrução depois de uma quase falência, viu? E, assim, Barcelona vai ter muita dificuldade contra o Napoli, pode até não se classificar, eu acho que isso é possível, e aí vai encerrar com chave de ouro essa passagem um tanto assim contraditória do Xavi como treinador do Barcelona. Mais um É, ídolo que foi queimado, né? Mais um, né? é. A sorte do Barcelona é que o Napoli também não vive uma grande fase. A equipe é apenas a nona colocada na Série A, mas futebol a gente sabe como é que é, né? Ano passado, por exemplo, o Napoli caiu diante do Milan. Não digo de uma maneira de uma zebra, mas foi uma surpresa, porque em termos de bola jogada, o Napoli estava muito melhor que o Milan naquele momento e acabou ficando pelo caminho. O Milan avançou e também foi eliminado por seu maior rival. Enfim, o Napoli, que também no final da temporada muito provavelmente terá uma troca no comando técnico, mas já a saída do Spalletti no final da temporada passada e a chegada do Rudi Garcia, né, não foi para frente. Agora o Walter Mazzarri chegou lá também, não tem conseguido extrair bons resultados da equipe. Ao que tudo indica, ele vai ser um tampão lá, uma espécie de Wagner Mancini deles, para que ao final da temporada eles vão buscar outro nome. Interessante que esse mercado de treinadores aí vai ser bem interessante, né? O Xavi já falou que sai do Barcelona, o Klopp anunciou que sai do Liverpool. Muito provavelmente a menina dos olhos aí de muita gente vai ser o Xabi Alonso no Leverkusen. Tem o Thiago Motta também no Bologna. Enfim, vão ser movimentações aí muito interessantes no meio de ano. E o Napoli será uma dessas equipes. Para esse confronto entre Napoli e Barcelona, você ainda vê um favoritismo para o Barcelona pela má fase do Não, Napoli? Ou você acha que tá não. tudo igual? Tá. Inclusive dessas duas equipes, nenhuma passa das quartas, tá? A que É, passar será eliminada. Não tem como, entendeu? Vai afunilar e se o Barcelona pega o PSG, a camisa pode pesar, mas enfim, eu acho muito difícil. Napoli também, mas futebol por futebol, Estevão Barros, esse jogo, o primeiro jogo vai ser 0-0, o segundo vai ser 0-0 e vai ser decidido nos pênaltis, entendeu? é Com isso. o Sérgio Roberto jogando a bola lá no placar do Estádio Olímpico de Barcelona.
É basicamente isso. Não vejo favoritismo para nenhuma das duas equipes. Eu acho que toda essa situação que você citou aí, ela equilibra muito esse confronto. O Napoli está jogando um futebol péssimo. Como eu falei, né? A gente vê um elenco que na temporada anterior, um futebol vistoso, que a gente cogitava como campeão e tal. E o mesmo elenco com problema de relacionamento extracampo, não consegue ter um modelo de jogo. É a mesma equipe, são os mesmos jogadores. A mesma coisa aconteceu com o Barcelona. Esse jogo, para mim, eu acho que o sorteio, o destino foi muito cruel. Porque essas duas equipes, a que passar vai ter uma esperança de avançar de fase, mas não vai conseguir, entendeu? Acho que seria mais justo essas duas equipes pegarem equipes mais preparadas e serem eliminadas logo para poder preparar a temporada que vem. Sendo bem sincero para você, é isso, viu? Barcelona está em frangalhos, Napoli não consegue jogar bola, os dois juntos, é um confronto triste, viu? Eu diria. Eu me acho difícil. Talvez eu ainda veja um pouco puxado pelo Barcelona, pelo elenco, pelos jogadores que tem, mas não vejo com esse grande favoritismo, não. Também acho que em termos de. O Barça, em termos de futebol, decaiu muito em relação à temporada passada e, enfim. Acho que no final das contas vai passar, mas não vai ser com essa folga toda, não. Agora, outro confronto que promete equilíbrio, mas dessa vez nivelado por cima, é Internazionale e Atlético de Madrid. Duas equipes que são ali um pouco. Como é que eu posso dizer? Prateleira do meio. Não são exatamente os grandes favoritos, embora a Inter tenha até jogado um bom futebol no campeonato italiano, e a prioridade da Inter me parece esse ano ser o Scudetto. Mas ainda assim é uma equipe muito difícil de você jogar nas Copas. São equipes até que se assemelham muitas vezes na forma de jogo, equipes que priorizam muito a marcação. O Atlético de Madrid nessa temporada até tem buscado atacar mais, tem passado por uma mudança. Mas são duas equipes que gostam de competir a princípio. E vai ser um jogo muito pegado. Acho que, olha, aqueles jogos que vai ser decidido no finzinho ali, não prevejo muitos gols, embora os confrontos, por exemplo, entre Atlético de Madrid recentes contra o Real tenham rendido muitos gols. A defesa do Atlético de Madrid, olha só que loucura, tem sofrido com fortes ataques, o que era algo impensável há alguns anos atrás. E a Inter é uma equipe que gosta desse tipo de confronto, de jogo grande, é uma briga de cachorro grande ali. Enfim, eu vejo um confronto muito equilibrado. E acho que eu ainda vou na Inter de Milão pelo conjunto. Me parece que o Atlético ainda está se adaptando a essas novas ideias do Simeone, enquanto que a Inter já tem uma forma melhor definida de jogar, Gil. É a transição, né? O Atlético de Madrid tá passando por essa transição, enquanto a Inter já tem consolidado a ideia de jogo. Isso dá o favoritismo para a Inter de Milão. O Atlético dessa temporada, Estevão, é um Atlético que faz muitos gols e toma muitos gols também, né? Confrontos contra o Real Madrid, por exemplo, quase 60 gols por jogo, praticamente. É a equipe que ataca muito e está tendo dificuldade para voltar na marcação. Uma mudança de ideia que é meio brusca para o Diego Simeone, mas tem um fator positivo, viu? O João Félix não está no Atlético de Madrid mais, então isso aí pode ajudar muito o Atlético de Madrid a jogar um bom futebol de verdade contra a Inter de Milão. Concordo com você que a Inter é a favorita, faz o primeiro jogo em casa e encerra na Espanha, mas mesmo assim, eu acho que pode fazer o jogo em casa, o resultado em casa, e segurar o jogo na Espanha, que é muito mais... É menos difícil fazer isso, entendeu? O Atlético de Madrid vai se defender muito na primeira partida, aquela filosofia clássica do Diego Simeone, vai tentar atacar no Metropolitano. Só que assim, Estevão Barros, a eficiência dos ataques ela vai ser decisiva, viu? É um típico jogo de 1-0, 1-1, 2-1 no máximo. Então, as defesas elas vão se equiparar e os ataques aqui vão ser o ponto decisivo. Você falou do Thuram na Inter de Milão. Ele pode ser o herói
E no caso do Atlético de Madrid, o Griezmann, né, que parece que está escondido e de vez em quando aparece para fazer gols em jogos decisivos. Não joga nada contra o Sassuolo, não joga nada contra, sei lá, contra o Mallorca, não consegue jogar, Raio Vallecano. Mas vai jogar contra o Real Madrid, pronto. É impressionante como esse jogador gosta de aparecer em jogos grandes. E ele pode ser decisivo mais uma vez aí. Esse jogo marca o duelo entre dois aí dos candidatos a melhor jogador do mundo, né? Griezmann e Lautaro Martinez estão, acho que no top 5 ali na briga, né? Ao lado de Bellingham e Harry Kane. O Lautaro sendo artilheiro da Inter e o Griezmann que decidiu confrontos contra o Atlético de Madrid, contra o Real Madrid recentemente e se tornou o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, superando o aragonês, ou seja, o francês parece que nasceu para jogar no Atlético de Madrid. A passagem dele pelo Barcelona muito ruim, e aí ele retornou e tem jogado muito bem. É um dos principais nomes de Diego Simeone, um dos homens de confiança ali do Simeone, e tem correspondido, tem jogado muito bem. A gente tem dois cenários para esse jogo. Ou vai ser um jogo super empolgante, ou vai ser um jogo chato, 0-0 e 1-0, um jogo decidido na bola parada, enfim. Porque também esse cenário não pode ser descartado, não, porque se as duas equipes quiserem se proteger, olha, meus amigos, vai ser uma desgraça. Então, a bola parada no meio das duas equipes nas duas grandes áreas, né? Aquela estatística de tempo de bola rolando, tempo de bola parada, vai ser um negócio interessante de se analisar, dependendo do que essas equipes tiverem a fim de fazer. Ainda nessa toada do que essas equipes estiverem a fim de fazer, entra nosso queridíssimo Borussia Dortmund, que é uma equipe completamente maluca, você nunca sabe o que esperar. É uma equipe que está completamente na puberdade, né? Um dia ela acorda e está completamente feliz, e no outro ela acorda, tá numa depressão profunda, parece que tudo vai acabar ali. E foi com essa futebol adolescente que ele chegou até as oitavas de final. Ainda, ao meu ver, também deu uma sorte absurda no sorteio, pegou o PSV, que ok, faz uma grande campanha lá na Eredivisie, mas entre as ligas europeias, a Eredivisie não é a principal, a mais competitiva da Europa, né? Tá invicto, inclusive, lá, 18 jogos, 19 jogos, 18 vitórias, apenas um empate. Enfim, Angel, um confronto que o Borussia é favorito, se ele quiser, né? Porque se ele não quiser também, a gente sabe que ele pode entrar lá e perder com todos os deméritos possíveis, né? Sim, sim. Se o Borussia Dortmund for eliminado para o PSV, Esteban Barros, não é vergonha, né? Mas, assim, como você falou, é um time muito imprevisível e o PSV lidera a Eredivisie, mas, enfim, a gente vai falar de nível técnico, é difícil falar. Mas o Borussia, ele chega com uma ideia de jogo, Estevam, que é se fechar, tanto faz fora de casa quanto em casa, e jogar no contra-ataque usando a velocidade dos pontas e tem um Füllkrug, né? Que esse sim é imprevisível. Ou ele faz 3 gols, leva a bola para casa, é o melhor jogador da partida, ou ele desaparece totalmente e a equipe fica perdida em campo. Tá? Ele é a referência, esse cara. Mas, detalhe, o Borussia Dortmund tem a seu favor o fato de ter se classificado no chamado Grupo da Morte, tá? Que eliminou o Newcastle, que eliminou o Milan, passou o PSG e passou o Borussia. Então, assim, ele conseguiu se classificar, tá com uma moral, apesar de ter o Ed Terzic, que ele para mim é enfim, não vou comparar com nenhum treinador brasileiro mais não, porque já chega, mas Ele é o esse cara é Anderson louco, Moreira. né? Esse cara é louco, né? Porque quando ele ganha uma partida, ele vai para a coletiva e fala: não, as ideias que eu tive de jogo funcionaram pra caramba. Agora, quando o Borussia perde, não, os caras não cumpriram nada do que eu pedi também. Nunca tá errado, entendeu? Esse cara é foda. Então, parabéns aí pro Ed Terzic, que está numas oitavas de final. Para mim, vai se classificar, é favorito, mas eu não consigo também imaginar o Borussia chegando numas semis, entendeu? Eu acho que ele para por aí também. É mais um daqueles confrontos que as equipes vão se anular na próxima fase, porque quem passar daí não avança. O Borussia até tem mais chance, mas, por exemplo, se passa o Borussia, pega o Manchester City, esquece.
prepara a temporada 24-25 já. O Borussia Dortmund que vem aí para tentar avançar, voltar às quartas de final da Champions League na temporada passada. Morreu nas oitavas, né? Acabou sendo eliminado pelo Chelsea. Na temporada retrasada, eu vou buscar aqui o desempenho do nosso queridíssimo Borussia Dortmund. Não lembro agora se ele ficou pelo meio do caminho. Também parou na fase de grupos do Dortmund, que tinha umas campanhas meio decepcionantes. Não lembro se parou na fase de grupos, enfim. O fato é que acabou indo para a Liga Europa, ou seja, o Dortmund precisa voltar aí, vencer para voltar às quartas de final e depois de um longo inverno também. Ou seja, uma resposta aí pro Borussia Dortmund até depois aquela derrota traumática aí pro 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 Bayern, né? No campeonato alemão. Não foi no contra diretamente, mas acabou empatando com mais. Mas perdeu o título de uma maneira completamente esdrúxula e tenta aí dar uma resposta ao seu torcedor. Lembrando que o Borussia Dortmund se reforçou com Jadon Sancho de volta aí Voltou, né? aos aurinegros depois de ser excluído do grupo do WhatsApp do Manchester United. Ele retornou a Dortmund para tentar aí, enfim, fazer alguma coisa em Dortmund. Chance de zebra nesse confronto? Se é que dá para considerar zebra também. Não, eu não consideraria a zebra Estevão Barros, porque é o time da Philips, né? Então, não dá. É um Esse time time que entra sempre pilhado, né? Se a gente for falar que o PSV é zebra contra o Borussia Dortmund, o pessoal da Holanda vai ficar puto. Eles vão fumar um beck e vão ficar puto com a gente. Mas a verdade é que não. A verdade é que não, Estevão Barros. O PSV tem condições de eliminar, até porque faz a primeira partida em casa. Se sair 2-0, como eu falei, vai depender muito do Füllkrug também, né? E das ideias do Tuchel. Ou ele vai colocar 4 atacantes, vai fazer uma partida emocionante, ou vai ser um 0-0 chato e a equipe vai ser eliminada. Não me surpreenderia se o PSV se classificasse. E também daria uma moral muito grande para a equipe holandesa. Mas é uma partida imprevisível, entendeu? Imprevisível, porque também o PSV tem feito, como você disse, uma grande campanha na liga local, na liga holandesa, na liga dos Países Baixos, mas enfrenta o Borussia Dortmund, o time adolescente. Não consideraria nem de forma alguma uma zebra o PSV se classificar em cima da equipe alemã. Claro, na próxima fase vai ser eliminado, mas eu não considero zebra nesse confronto, não. Enfim, veremos o que acontece. O Borussia Dortmund vai surpreender ou não. Outro confronto que chama a atenção, e eu não vejo também como um risco de zebra, mas vai que é Porto e Arsenal. O Arsenal, ao meu ver, chega como favorito. Tá na disputa também pela Premier League, né, que é sempre um campeonato que acaba desgastando demais. Nesse momento ocupa a terceira posição, o líder é o Liverpool. E o Porto, que não é líder da, meu Deus, da Liga Portugal, mas enfim, tá ali, fez uma boa fase de grupos também, passou em segundo no grupo do Barcelona. Por muito pouco também não venceu a equipe da Catalunha. Acabou pegando o Arsenal, que já enfrentou outro português nessa. Enfrentou? Não, tô viajando, não enfrentou não. Chapei. Enfrentou o Sporting na Liga Europa da temporada passada, acabou sendo eliminado. Ou seja, tem um retrospecto aí, uma lembrança ruim na temporada passada, mas virou o ano, outra temporada. O Arsenal que também. Há rumores de que o Arteta teria dito à sua comissão técnica que ele está vazando. Eu acho isso meio sem sentido. Não sei o que você acha, Diel, porque não faz sentido nenhum. Ele comeu o pão que o diabo amassou lá nos primeiros anos. Agora que o time está se encaixando, ele vai sair. Enfim, eu acho meio louco, né? Não sei o que você pensa aí. Sei que você não é um grande fã de Mikel Arteta, mas logicamente eu não consigo achar isso comum, plausível.
Se eu fosse a diretoria, eu faria todo o esforço possível para manter o Arteta na equipe. Eu concordo com você agora que a equipe de fato está funcionando. A torcida tá gostando do jeito de jogar, mas a questão, Estevam, o que talvez possa estar pesando para uma possível saída do Arteta do Arsenal é que a equipe não consegue alcançar os títulos, entendeu? Fica no quase. Lembra muito a época de Wenger, sabe? Nossa, o Arsenal está jogando muito, tá excelente, vice-campeão da Premier League 2006, 2007, 2004, 2005. Aí chegou perto na Champions, pede para o Barcelona de virada na final. Então, assim, parece que vai, mas falta alguma coisa. E eu não sei se o Arteta tá com psicológico para aguentar essa pressão. O Wenger ficou lá 70 anos no Arsenal, sem ganhar nada, quase. Mas ele tinha uma ideia de jogo, conseguiu alguns títulos, chegou em algumas finais, mas enfim, eu acho que talvez esse seja o fator principal. Sobre esse confronto contra o Porto, eu consideraria muito zebra o Porto ganhar do Arsenal, viu? Eu consideraria, porque o Arsenal, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pelo futebol que tá jogando, tá assim, jogando um futebol vistoso e tal, tá fluindo, diferentemente da temporada passada, que era muito, muito mais intensidade, dessa vez a equipe tá mais calma em campo, tá controlando mais as partidas, e se perder essa classificação para o Porto, aí o Arteta pode ir embora no dia seguinte, viu? Nem volta mais com a equipe, pede um voo fretado, porque é sério. Eu falo com convicção disso. E nada contra o Porto, mas é porque a gente acompanha o futebol do Arsenal e sabe que a equipe é a favorita nesse confronto. Aí vai, perde a classificação e aí vai ter só uma competição pela frente. Então, talvez, Estevão, o Arteta tenha falado, se eu cair diante do Porto, eu peço demissão e vou de Drake e Josh. Vai de tabu da Neoquímica Arena, né? Vai de tabu. Vai de Outro confronto aí que eu vejo possibilidades de zebra, se é que dá pra chamar de zebra também, PSG e Real Sociedade. A Real Sociedade foi uma das melhores equipes aí da fase de grupos. E o PSG, com esse estilo, esse elenco, parças de Mbappé, né? O Luiz Henrique meio também loucão, o time ainda não se encontrou. Mas, cara, é que tipo assim, não dá nem pra dizer se o time se encontrou não, porque é a Ligue 1 de verdade, não é referência. Então, assim, a gente vai ver o que é esse PSG mesmo nesse jogo aí contra a Real Sociedade, que é um bom time, um time legal de ver jogar. E que, por exemplo, deu uma suadeira na Inter, quase venceu a equipe na Espanha. Na Itália, a Inter jogou ali para não tomar gol. Então, olha, eu não sei não, viu, Adiel? Tá, você já sabe de quem eu vou falar no PSG, porque ele não vai se classificar, né? Tem um camisa 10 lá que, enfim, você já sabe. O cara é chavoso, Esteban Barros. Esse arruma problema para a equipe dele. E é titular absoluto. Eu não sei se a gente vai fazer os jogos do PSG contra a Real Sociedade, mas eu queria muito fazer esse jogo, tá? Os dois confrontos, só para ver se esse camisa 10 vai ser decisivo. Porque, Estevão Barros, a Real Sociedade vai se classificar diante do PSG, tá? Se a arbitragem não meter a mão que nem fez contra o Newcastle, a equipe da Real Sociedade vai se classificar. Porque o primeiro jogo é em Paris. O primeiro jogo é em Paris, a Real Sociedade vai jogar para se defender. E o segundo jogo é na Espanha. E o PSG não jogou bem nenhuma partida fora de casa, entendeu? Se a Real Sociedade conseguiu um empate em Paris, esquece, meu amigo. O time francês não classifica. Zebra, não sei se a gente pode considerar pelo timeco que o PSG tem atualmente, né? E também não tem camisa pesada. Mas, pelo investimento que fez, pelo Sheik tá puto lá, o Luiz Henrique também não consegue engrenar. E, enfim, eu acredito muito que a Real Sociedade vai se classificar e vou torcer por isso, viu? Só para o Mbappé também parar de ser otário e achar que ele é presidente do clube e é grande jogador. Ele é um craque de bola, mas ele não tem tamanho para comandar uma equipe sozinho assim, não. Principalmente o PSG, que não tem tradição a nível europeu. O que você ia falar Será que eu peguei principalmente. pesado?
Você sempre pega, né? Mas, enfim, o pessoal já entendeu que esse é o seu jeitinho. Pois é, eu não confio no PSG, não acho que seja uma equipe que inspire alguma coisa que você olhe e fala, não, esses caras vão ser campeão. Pode ser que seja, o Once Caldas já ganhou a Libertadores, então assim, por que não, né? O PSG passou da fase de grupos ali também na rabeira, né? Chegou na última rodada ali precisando de empatar, dependia só de si, mas também não muito, né? Se perdesse lá, tinha que torcer para a combinação de resultados, enfim. E detalhe que não conseguiu vencer fora de casa, né? A equipe até fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund, é verdade, mas só venceu partidas jogando na França e venceu contra o Newcastle com a ajuda da arbitragem, um pênalti bem mandrake lá, que acabou cedendo o empate diante do Newcastle, um frangalhos, equipe cheia de desfalques, ia fazendo um grande jogo e por muito pouco não saiu de lá vitoriosa do Parque dos Príncipes. Enfim, é uma equipe que levanta dúvidas porque joga numa liga que não tem o mínimo de competitividade, ela deita e rola, ela faz o que ele quer, o PSG perder aquilo ali, fazer muita força e conseguiu em alguns anos recentes aí. Então, é uma equipe que eu não confio nem um pouco. Faltam aqui 2 confrontos pra gente falar. A gente já falou um pouco de Lazio e Bayern. Você vê alguma possibilidade da Lazio passar do Bayern? Não, não vejo Estevão Barros. Todo respeito à equipe italiana, o Bayern de Munique vai ganhar os 2 jogos. Viu? Também não vai ser também aquela goleada, não vai ser 1-0 na Itália, 2-0 na Alemanha, e o Tuchel vai dizer que ele vai encerrar o trabalho por cima. Não, ele não é o Terzic, não. Mas se o Terzic ganhar, meu amigo, os 2 jogos, não esquenta não. Vai ele falar vai que é dizer que ele é chambão na foda. coletiva. Você não vê possibilidade da Lazio, imagino que talvez o Copenhagen possa sonhar aí diante do Manchester City com alguma coisa. Né? Então, cara, se o City for com o Bob no ataque, né? Aí vai, pode ser alguma coisa, mas muito difícil, cara, muito difícil. O City consegue, nesses momentos, jogar bem. Se ganhar a primeira partida na Inglaterra, o Copenhague não vai fazer nada, entendeu? Porque eu me lembro muito da partida contra o Real Madrid, na temporada passada, que o Real Madrid foi um empate, foi um jogo acirrado e tal, e no Etihad Stadium o City dominou, e era o Real Madrid que a gente estava falando. Claro, não é o mesmo City do ano passado, alguns jogadores foram embora, tá difícil a adaptação, mas mesmo assim, o City é muito superior, e o Copenhague tem que fazer um grande jogo, tirar as fotos, fazer os rios, sabe? Trazer todos os videomakers contratados, todos os videomakers lá da Dinamarca, e sabe, organizar muito bem ali o evento. O City está chegando em Copenhague para jogar, sabe, fazer os podcasts ali nos camarotes do estádio, pré-jogo, botar o Jornal Nacional de lá para acontecer na cabine do estádio. Aquela parada que a Record fez, sabe, nas Olimpíadas. Pois faz isso também. Dá notícia triste diretamente do estádio, vai falar de assalto. É um evento, mas que passar mesmo não vai passar, não. Não vai, não. Sinto muito, mas não vai, não. Eu fiquei um pouco triste pelo Copenhagen, porque eles já podiam ter caído até numa outra cidade, né, para fazer turismo, porque eles já estiveram em Manchester nessa edição da Champions enfrentando o rival United, né, do rival do City. E agora talvez eles conheçam outras locais de Manchester, né, frequentem outros pubs, enfim. Mas, de fato, também acho que em termos de futebol é muito difícil. Mas, claro, se acontecer, cara, vai ser aquela coisa que épica, que vai ficar na história. Mas, olhando o cenário atual, mesmo com o City, né, não estando no seu melhor momento, ainda já está recuperando, já, por exemplo, alcançou o Arsenal, né, ainda está atrás do Liverpool, que está muito bem na Premier League. Mas ainda assim, cara, de verdade, o United só não venceu o Copenhagen porque é muito incompetente, né? É uma zona, o time não se encontra, então, enfim, o United também tem que virar do avesso lá, ver se resolve alguma coisa, mas
o City, a pergunta que fica é quantos gols o Haaland, que tá voltando aí, vai conseguir fazer, né? Ano passado ele igualou o recorde do Messi e do Luiz Adriano de 5 gols numa partida. Será que ele supera, Diel? Contra o Copenhague, Esteban Barros, é difícil, né? Se bem que o Haaland, mas o melhor jogador do mundo e a FIFA é burra em premiar o Messi por causa disso. Nem o Messi aceitou o prêmio. Mas o melhor jogador do mundo, o Haaland, pode fazer 6 gols. Mas o Guardiola tem que deixar, né? É outro que gosta do Messi também. Nem a mulher do Messi gosta tanto quanto o Guardiola gosta do Messi. É Então, isso. enfim, Aspas fortes. eu acho que pode não fazer 5 gols numa partida, 6 gols numa partida só, mas o menino vai fazer uns 8 aí nos 2 confrontos, Estevam Borges. E o cara vai voltar com fome, viu? Pois é. Bom, pena pro Copenhague, né? Que vai. Mas foi longe demais, conseguiu passar num grupo complicadíssimo para eles, com Galatasaray, United e Bayern de Munique. Já foi uma campanha histórica aí para a equipe dinamarquesa. Por fim, o confronto que falta a gente falar aqui é o jogo entre RB Leipzig e Real Madrid. O Leipzig é uma equipe encardida, eu vou usar esse termo, porque gosta de complicar para essas equipes maiores. Fez um grande jogo contra o Bayern na Bundesliga e venceu a Supercopa também diante dos bávaros. Mas nos últimos jogos aí teve uma queda de desempenho, a equipe saiu inclusive do G4 da Bundesliga, né? Tá nesse momento é a quinta colocada, ou seja, com vaga na Liga Europa. Imagino eu que vai retomar, tem um elenco para isso, mas vem de 3 derrotas consecutivas, né? No momento em que a gente está gravando isso aqui, é bom que se diga, perdeu para Frankfurt, Leverkusen num jogaço, inclusive o Leverkusen virou no finalzinho do jogo. E o último jogo, uma sapatada do Stuttgart 5-2. Momento muito ruim aí da Red Bull aí. Adiel. Precisa chamar Max Verstappen aí pra dar uma auxiliada, dar uma acelera na Pois é, né? rapaziada. Red Bull Bragantino da Europa, Estevão Barros, tá? É um time que complica, mas quando precisa dele, ele não acontece, né? Ele não É. chega, né, meu amigo? Então, uma equipe de energéticos, o energético falha na hora que a equipe mais precisa. Semifinalista da Champions da pandemia, aquele bom time na época do Nagelsmann e tal. Foi o máximo que essa equipe conseguiu chegar. Hoje, diante do Real Madrid, o Real Madrid é franco favorito, vai também ganhar. Não vou dizer com um pé nas costas, mas pode poupar no primeiro jogo, viu? A equipe pode jogar muito mais tranquila na Alemanha, porque a maior dificuldade da equipe alemã é, Estevão Barros, fazer gols, tá? Tanto que o principal jogador tem sido Xavi Simons. E ele não é 100% da torcida, entendeu? Ele não é aprovado por 100% da torcida. Ele é um jogador que oscila muito lá. Então, assim, ter como um principal jogador o Xavi Simons já diz muito sobre a equipe. O Real Madrid não vai precisar fazer tanta força assim para ganhar. O segundo jogo é na Espanha, então muito mais fácil para o Real Madrid controlar, ganhar, se classificar. E o Bragantino europeu, eu acho que talvez, né, tem que parar de tentar fazer grana e, se quiser ser competitivo na Europa, voltar à ideia de ter um elenco competitivo de fato, e porque grana eles têm para contratar jogadores, eu acho que eles conseguem. Só que eles precisam também ter um treinador que compre a ideia de que o time, para ser grande, precisa de uma filosofia ofensiva, porque fica nessa mudança. Uma hora a equipe tem posse de bola e é ofensiva, outra hora joga mais reativo, mais no contra-ataque. Os jogadores demoram para se adaptar. Isso causa um problema e dificulta a temporada. É o que está acontecendo agora. E contratações por empréstimo é muito mais um negócio do que propriamente dito um clube de futebol. Isso prejudica. Alguns torcedores já estão, inclusive, isso é um burburinho só, né? Pedindo a saída da gestão da Red Bull, que transformou a equipe numa empresa e esqueceu o futebol. Então é uma polêmica, mas fica aí para a gente conversar num próximo episódio, Estevão Borges. Até que ponto o clube empresa é mais empresa ou mais clube, né? Até que ponto vale a pena você bater ponto das 8 às 18? Fica aí o questionamento pra rapaziada. Pablo Marçal. Ai, ai. Sabe que o Pablo Marçal, ele esses dias estava voando, né?
E aí o avião deu pane, ele trocou o motor do avião enquanto o avião tava no alto mesmo. Então, um entendido aí de motor de avião fez logo o reparo nos ares. Dizem Então, que quando o Instagram foi inventado, o Pablo Marçal já era verificado lá. já tinha É. curtido uma foto. Esse é mais um área a área que vai ficando por aqui. Espero que o Pablo Marçal não nos processe, até porque se ele processar a gente, a única coisa que ele pode receber é um tapa Um na soco orelha. na cara. Exatamente, a gente não tem muito o que fazer não. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha divertido aqui. Deixe aí os seus palpites, a sua opinião a respeito da Champions League, quem que você acha que avança. Nós estaremos aqui, faremos os jogos e voltaremos também para dar nossas opiniões, porque é isso que a gente faz aqui, dar nossas opiniões certo, a respeito dos jogos. Valeu, Adiel, valeu a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio.